Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. A programação Renovando Vidas tem como objetivo alcançar a sua vida, a sua família com a palavra de Deus. Nossa programação vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda você tem acesso a toda a nossa programação através do nosso portal na internet. Acesse lá www.aravideos.com.br. Quero também deixar um canal aberto de comunicação entre nós, aravideos@uol.com.br. Neste e-mail você pode estar mandando a sua sugestão, a sua crítica, enfim, nós estamos aí abertos para ouvi-lo, nosso amigo, irmão, telespectador. Hoje nós iremos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Você que tem oportunidade aí na sua casa de abrir a sua Bíblia, nós iremos ler um versículo do livro de 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 6. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6. Amém? Glória a Deus, que esta palavra venha penetrar o seu coração, que venha ser edificante para a sua vida, porque o Espírito Santo que habita em você vai falar com você nesta hora. Amém? Você crê? Eu creio. Deus fala conosco através da sua palavra, que é viva e eficaz. Amém? Vamos lá então. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós vamos conversar um pouco a respeito de algumas palavras que são citadas neste versículo. Palavras essas de orientação para mim e para você. Palavras essas que nos fazem aprender, esperar, nos humilhar. Este versículo começa falando a respeito da humilhação. Humilhai-vos, pois. Humilhai-vos. Muitas vezes, ninguém quer se sentir humilhado. Nós queremos sempre nos sentir exaltados, nos sentir para cima, né? Mas humilhai-vos de Deus é uma humilhação diferente. É um reconhecimento da sua pequenez, da minha pequenez, do quanto nós somos frágeis, dependentes de Deus. Não importa o quanto você tenha financeiramente, não importa o quão boa está a sua saúde, não importa quantos amigos importantes você tenha, nós precisamos nos colocar diante de Deus como aquele que serve a Deus, como aquele que depende de Deus, porque essa é a realidade das nossas vidas. Nós dependemos de Deus para tudo. E se temos algo, é por Deus. E se fazemos algo, precisa ser para Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O próprio Jesus nos orientando em relação a isso. Aquele que se exalta, aquele que vive se exaltando, falando de si próprio, se vangloriando daquilo que tem feito, vai chegar um determinado momento que não porque Deus quis castigá-lo, mas porque ele não estava debaixo das mãos de Deus, porque ele não se colocou em posição de servo diante de Deus, que ele não vai conseguir continuar, não vai conseguir prosseguir com as suas próprias forças. E aí então ele será humilhado. Porém, aquele que muitas vezes se coloca numa posição humilde diante de Deus, saiba e creia que chegará o tempo em que ele será exaltado, porque esta é a consequência, é a lei natural de Deus. Você hoje se coloca em posição de humilhação. Dá um exemplo, muitas vezes você está certo em algo, você não fez nada de errado contra ninguém, mas existe alguém, alguma pessoa que se volta contra você. Aquele que se exalta, geralmente vai lá, coloca a sua razão, questiona, faz com que o outro se sinta mal. Porém, aquele que se humilha, não diante dos homens, porque ser humilde diante de Deus não significa ser covarde diante dos homens. Ser humilde diante de Deus é você querer ser, tentar, buscar ser, assim como Jesus era. Jesus, mesmo estando certo, ele não julgava. E é essa a nossa posição.
Então, se você um dia foi humilhado, dê a outra face. Humilhe-se diante de Deus, se coloque diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe qual é o meu papel nessa história, mas eu vou pedir perdão, porque eu não quero intrigas, eu não quero confusão. Este é um exemplo, né, dos muitos que no dia a dia nós encontramos e precisamos ser humildes diante de Deus, porque nós conhecemos a vontade de Deus. Nós sabemos que Deus requer de nós que nós possamos amar o nosso próximo assim como nós mesmos, amar o nosso próximo assim como o Senhor nos amou. E aí? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E às vezes a gente não tem amor suficiente para perdoar, para fazer com que o erro do outro não tenha um peso tão grande em nós. Nós precisamos ser humildes diante de Deus. E esse versículo começa assim: humilhai-vos, pois. E humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão de Deus. Nós não iremos nos humilhar em qualquer lugar. Não é uma humilhação em público para que as outras pessoas vejam e olhem e digam, olha que pessoa fraca. Não, a nossa humilhação é debaixo da potente mão de Deus, da mão protetora de Deus. Quando a Bíblia diz mão, está significando a proteção. Mão é através das mãos que nós servimos, não é? E ali está dizendo que Deus vai também nos servir, que Deus vai nos proteger através das suas mãos. Aquela mão de pai que ama o seu filho, o pai que estende as suas mãos para atender o seu filho. É esta a mão de Deus para mim e para você, quando nós nos humilhamos debaixo desta poderosa mão. Nós precisamos crer que a mão de Deus está sobre nós, nos protegendo, que a mão de Deus está nos segurando, nos guiando, nos levando para os caminhos que o Senhor nos tem preparado. E para isso, amados, nós precisamos nos humilhar debaixo desta poderosa mão, porque é esta mão que nos guia, que nos leva para os caminhos certos, para os caminhos corretos. Na maioria das vezes, a gente acaba indo ou tentando ir pelas nossas próprias forças, enquanto o Senhor tem as suas mãos estendidas para nós. Basta nós nos voltarmos a Deus, nos colocarmos em posição humilde diante dEle. Nós seremos atendidos na nossa necessidade por Deus. Não importa o quão grande seja o problema, o quão difícil seja a situação, a Bíblia diz que nós precisamos nos colocar em posição humilde, debaixo da poderosa mão de Deus, da mão que protege, da mão que abençoa, da mão que livra, da mão que afasta todos os males ao nosso redor. E para ser humildes e para se colocar debaixo da mão de Deus, nós também precisamos ser fortes. Às vezes a gente olha alguém que tem uma posição humilde e a gente talvez entenda que seja uma posição de fraqueza. Não, é uma posição de ousadia, de coragem, porque não é fácil ser humilde. A posição de humildade não é fácil, mas nós precisamos vivê-la todos os dias das nossas vidas, amém? Hoje, na nossa programação, nós estamos acompanhando uma palavra que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no verso 6. Bom, e este texto que nós lemos em 1 Pedro 5:6 nos deu algumas orientações no primeiro bloco. E agora a gente vai continuar lendo e buscando da parte de Deus um entendimento sobre este versículo. No bloco anterior, nós vimos que é necessário nós nos colocarmos em posição humildes debaixo da potente, da poderosa mão de Deus. Olha que lindo, meus amados. A Bíblia diz debaixo da potente. A mão de Deus é potente, é firme, é forte. Então esta é a posição que nós devemos estar, embaixo desta mão protetora, não é verdade? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da sequência deste versículo. A Bíblia diz, para que a seu tempo Deus vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Esta pequena palavra, tempo, faz uma grande diferença nas nossas vidas. Nós precisamos entender e viver o tempo, mas não o nosso tempo. Precisamos entender,
buscar e viver o tempo de Deus para nós. Porque há tempo para todas as coisas. A natureza requer um tempo. Você já viu uma plantação? É lançada a semente, primeiro é trabalhada a terra, depois é lançada a semente e depois é necessário que o agricultor espere que venha a chuva, que venha o sol e essa semente vai germinando e a seu tempo dará o seu fruto. Na nossa vida também é assim. Como na natureza, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao versículo de número 8, a respeito do tempo e da necessidade que temos de entender e de viver o tempo. A Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado, tudo. O que você está vivendo, a resposta que você está precisando, está dentro deste tudo de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Se você está vivendo o seu tempo de luta, creia, vai chegar a sua vitória. Haverá o tempo da sua vitória. Se você está vivendo um tempo de vitórias, de conquistas e de bênçãos, não se engane. Vai chegar também o tempo de luta, de você plantar para depois você poder colher. Esta é a lei de Deus. Nós vivemos e somos felizes porque temos Deus que nos ama, que nos gerou e que tem para mim e para você uma salvação eterna. Mesmo em lutas e em dificuldades, nós somos felizes. Nós temos a felicidade que vem de Cristo. Mesmo quando estamos chorando, quando estamos angustiados, nós somos felizes. Porque amamos a Deus. Não é porque você chora que você não se considere uma pessoa feliz. Você é feliz. Você é filho, você é filha do Rei. Você tem a salvação, você viverá eternamente em um lugar onde não haverá dores, nem pranto, nem ranger de dentes. Mas isso é história, isso é uma conversa para outro dia, né? Deus vai falar outro dia conosco a respeito deste tema. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Você está já acima do céu? Não, nós estamos abaixo do céu. Então este versículo diz que há tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Nós, olhe para cima, nós estamos debaixo do céu. E Deus tem propósito na nossa vida. Só que os propósitos de Deus é no tempo de Deus. É na hora que Deus determinou. Aqueles que sabem esperar, aqueles que conseguem esperar, receberão e viverão o propósito de Deus. Portanto, aqueles muito ansiosos, aqueles que não conseguem lidar com o tempo, porque o versículo que nós lemos de número 6 nos traz uma outra mensagem no verso 7 que diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender a esperar no tempo de Deus. E há tempo determinado, há tempo para todo propósito de Deus. O texto aqui de Eclesiastes 1:8, do 1 ao 8, continua nos dizendo que há tempo de nascer. Há tempo de nascer os seus sonhos, houve um tempo para você nascer, você precisou ser gerado durante alguns meses, né? No máximo aí 9 meses. Houve um tempo. Não haveria possibilidade de sermos gerados apenas 3, 4, 5 meses. Não há essa possibilidade. Há um tempo para que nós possamos ser gerados. Deus determinou que fosse assim. Fomos lançados como uma pequena semente dentro do ventre e ali a seu tempo Deus foi nos formando. E ao seu tempo nós viemos a esta terra e ao seu tempo nós fomos crescendo, amadurecendo até nos tornarmos adultos.